Essa minha pastora é uma bênção, né? Amados, para mim é um motivo sempre de alegria ter a oportunidade de estar compartilhando a palavra de Deus com cada um de vocês, aquilo que Deus vem trazendo no nosso coração. E primeiramente eu quero agradecer a Deus, né, pela vida do meu irmão que está aqui, veio passar uma semana comigo aí, né? E eu quero dizer uma coisa para vocês, amados. Se eu estou aqui, ele é uma das pessoas principais de eu estar aqui, adorando o nome do Senhor. Meu irmão é católico, mas me conduziu a um lugar evangélico. E olha que interessante, hoje eu sou um pastor e nós nos relacionamos tão bem. E ele foi uma pessoa que investiu muito na minha vida, não desistiu de mim em nenhum momento. E às vezes até a família desiste, não tem mais jeito, não tem mais o que fazer, né? Ele sempre tinha uma palavra e ele sempre falou, não, cara, você pode sair dessa aí, né? E sempre foi uma voz profética na minha vida. Então eu louvo a Deus pela tua vida, Luiz, louvo a Deus pela vida da minha cunhada, Rose, que acompanhou isso aí também bem de pertinho, né? As lutas, as madrugadas, né? E hoje, para a honra e glória do nome do Senhor, nós estamos aqui adorando a Deus, porque teve uma família, teve um suporte também por trás. E eu louvo a Deus. Essa semana foi uma semana tão preciosa para mim, né, que eu pude passar com meu irmão, a gente conversar muito, tem muita comunhão, e é gostoso estar com a família, né? E eu fiz um pedido para ele hoje, ele ia para a missa, eu falei, vai hoje na igreja, né? Eu falei, eu vou estar ministrando, eu quero você lá comigo, e ele está aqui. Não temos diferença, né? Pelo contrário, nós acordamos sobre tantas coisas acerca do reino de Deus. Então é uma honra ter meu irmão aqui, sentado nesse lugar, para juntos adorarmos o Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar um pouquinho com vocês hoje aqui a respeito de um rei de Israel, que quando eu comecei, eu compartilhei isso com o pastor Eduardo, que quando eu comecei a ler a história dele, comecei a me aprofundar, comecei a pesquisar, e me chamou muita atenção a determinação, e me chamou muita atenção, ele teve a sensibilidade do Espírito Santo para reverter um legado de maldição sobre sua família e sobre sua geração. Eu quero falar com vocês um pouquinho a respeito do rei Josias. Isso se encontra em 2 Crônicas, capítulo 34. Você deixa a sua Bíblia aberta aí. E aí a gente vai estudando e a gente vê que Deus já se agradava, né, dos reinos, Deus estava muito triste com o tataravô de Josias, Jeroboão. Aí depois vem Manassés. E para vocês se aprofundarem depois, fala muito disso lá em 1 Reis. O profeta novo e o profeta velho. O profeta novo vai profetizar acerca de Josias, acerca que levantaria um homem que restauraria Israel, né? E eu fui me apaixonando por essa história, e fui buscando, fui pesquisando. E o interessante, irmãos, que os seus avós, eles levantaram imagem de esculturas, levaram o povo à idolatria. E sabe o que eles ofereciam para esses deuses? Todo o primeiro filho de cada família de Israel, todo o primeiro filho, toda criança era oferecido aos pés dessa estátua, desse Deus. E ali eles cortavam e colocavam em holocausto aquela criança. E os restos mortais
eles enterravam debaixo de cada casa. Cada família tinha o resto mortal do seu primogênito enterrado na sua casa. Olha que coisa maligna, coisa horrível. E Josias nasce nesse contexto, nessa mentalidade. E o seu pai assume o reino, com 2 anos ele morre numa batalha. E Josias assume o reino com 8 anos de idade. 8 anos de idade. Diga para a pessoa que está do teu lado, 8 anos de idade. Quando eu vejo a pastora investindo nas crianças aqui, falando do ministério infantil, quando eu comecei a ler isso aqui, eu comecei a ter um entendimento mais profundo acerca das crianças, dos adolescentes. 8 anos de idade, ele assume. E quando ele assume, eu estudando, ele procura saber acerca de Davi. Ele busca uma referência. Com 8 anos, irmãos, num contexto todo destruído. E às vezes nós usamos tantas desculpas. Minha família é isso, minha família é aquilo. Eu nasci num contexto tão complicado. Minha mãe me abandonou, meu pai me deixou, eu fui rejeitado. E eu não consigo romper por causa dessas coisas. Imagina Josias. Ele não olhou para os erros dos seus antepassados. Deus levantou aquele menino com algo profético. E ele queria saber quem era Davi. E ele começou a ter um entendimento. E a Bíblia diz que ele começou a buscar o Senhor. E o primeiro decreto dele, sabe qual foi? Restaurar. Vamos derrubar todas as imagens de escultura. Primeiro decreto. Restauração. Com 16 anos de idade, no 8º ano do seu reinado, ele começa uma reforma. 16 anos de idade. Eu quero dizer uma coisa aqui para vocês, isso é uma introdução. Que às vezes nós colocamos tantas desculpas na idade, não temos condição, não conseguimos, não tenho capacidade. E aí Deus levanta um menino de 8 anos para mostrar para os mais velhos que Deus, é só a gente se dispor que Deus faz. E eu quero fazer uma pergunta para você hoje aqui. Nós vamos aprofundar nisso. O que você está fazendo? O que você está fazendo para marcar a tua geração? Um menino de 8 anos marcou um tempo. E o mais interessante, queridos, vocês sabiam que Josias foi considerado um rei melhor do que Davi? Que isso, pastor? Josias reinou 32 anos. Em todo o seu reinado, houve a aprovação de Deus. E Deus falou para ele assim, Deus fez uma promessa. Você vai partir em paz e a sua família vai ser guardada. Porque me agradei de você. Porque tu não desviou nem para a direita e nem para a esquerda, em todo o seu reinado. Davi teve umas escapadinhas, mas Josias não. Ele foi firme no propósito que Deus estabeleceu sobre a vida dele. E eu quero falar um pouquinho sobre restauração hoje. E eu queria até chamar minha pastora aqui.
porque tem alguns testemunhos assim de restauração poderosos. E a gente vai usar isso aqui no meio da mensagem. Amém? Bruna, vem cá, Bruna. Quando a gente passa o final de semana junto, e a gente conhece os irmãos, existem testemunhos que são muito marcantes. E a gente, como igreja, se não der oportunidade, a gente acaba não ouvindo o que Deus está fazendo no nosso meio. E Deus tem restaurado vidas, amados. Amém? Deus tem restaurado famílias. E a Bruna está aqui. Quantos meses você está aqui na igreja, Bruna? 9 meses. 9 meses que ela está aqui. Ok? Você participou do encontro, né? Participei. Como foi que o seu primeiro encontro? O primeiro encontro foi com Deus, maravilhoso. E eu não pensava que ia ser assim tão magnífico, tremendo, como o pastor fala, né? E restaurou minha vida de uma tal maneira que só de bênçãos se alegram a minha vida e eu me sinto curada, viva de novo, renasci. E isso eu alegro muito. A Bruna, amados, Muito ela mesmo. tem uma história, né? Uma história familiar, né? Onde a gente vê aquilo que o pastor falou, os seus antepassados. Conta um pouquinho sobre a sua mãe adotiva e essa marca do seu coração e um pouco o caminho que você estava trilhando para a igreja saber um pouquinho desse milagre tão poderoso. Meu milagre, eu nasci, né? Aí minha mãe que me deu para a Néia, nossa, minha infância foi maravilhosa mesmo. Mas tem um porém, só ela que me adotou, a Néia. Não foi minha família, meus familiares. Aí nisso foi criando um certo incômodo nas minhas irmãs, ciúme. E eu pensava que elas não gostavam de mim. Não via isso, no meu olhar não via isso nelas. Assim, eu via só rancor, ódio. Mas não foi culpa delas, que elas não sabiam a palavra de Deus, que agora eu sei. E agora eu amo elas, muito. E eu estou dando tempo de Deus ao certo para me aproximar delas de novo. Porque minha mãe faleceu e com isso todo mundo se afastou de mim. Aí o que aconteceu? Fui para os meus amigos, que não eram amigos. E minha vida só foi desmoronando. Aí nisso eu sempre trabalhava, mas não tinha dinheiro, que eu gastava com outras coisas que não podiam fazer. Aí nisso eu conheci essa grande família, Baeta, que me acolheu de uma tal maneira, assim, foi tremendo. A Rosalba, minha mãe da fé, que eu amo muito, Baeta também. E eu senti esse carinho, esse amor que eu nunca sentia das minhas irmãs, das minhas outras famílias. Sentia da minha mãe, sim, do meu pai, mas delas não. E eu fui crescendo, fui vendo isso tudo nos familiares, assim, em comunhão, em churrasco. Eu falei, como é que vai? Gostei de falar assim, como é que eu vou fazer um churrasco sem bebida? E teve isso. Eu falei, nossa, como é que pode? Todo mundo se ajudando, todo mundo se... Eu falei, nossa, é amor, né? E os irmãos todos da igreja, nossa, eu agradeço muito, tenho muita gratidão pelo meu pastor, Eduardo, Fiamma, pastora, por todos que me acolheram. E graças a Deus eu abri meu coração para Deus. Porque se não fosse isso, foi 5 anos eles orando por mim. Em 2015, eu abri meu coração, fui para o encontro e senti a presença minha do Espírito Santo em mim. E com isso, todas as tribulações que eu já passei, que é uma guerra mesmo ficar com Jesus. Tem colegas que ficam assim, vem aqui e tal. Não, você tem que se focar naquilo que você quer. E andar no caminho do Senhor. Porque senão, minha filha, se você vai, não, então vou ali rapidinho, não. Tem que se focar no Senhor, sentir o amor dele por você, né, que ele morreu por você, que você não veio para cá em vão. Isso eu senti. E agora eu estou trabalhando, estou tendo meu dinheiro, estou dando meu dízimo, que só me enche de bênçãos mesmo. Abri uma conta, graças a Deus, amém, que eu nunca tive. Estou comprando roupas para mim. E estou ajudando os outros, porque agora eu quero ajudar. Eu quero agora demonstrar um amor que Jesus tem por mim e também tem por vocês também. E eu agradeço muito isso. E, nossa, só de bênção enche minha vida. Estou muito feliz. Amém.
Até poupança ela tem, amados. Olha só. Quando começou o encontro, ela foi a primeira a dizer: pastora, minha oferta, quero ajudar no encontro. Você continua falando ou quer que eu chame outra pessoa? Vou chamar mais um, depois eu vou chamar aqui a Rejane, com o seu esposo também, com as suas 3 filhas. Foi bom porque eu estou chamando a Bruna, que é uma jovem ainda, solteira, e que Deus realmente restaurou a vida dela. Para quem não sabe, a minha mãe tem 70 anos, e ela durante 5 anos orou pela vida da Bruna. E nesses 5 anos a minha mãe estava passando por muitos problemas de depressão, problemas em áreas muito profundas mesmo, de cura e de libertação, mas ela, nas suas lutas, ela continuava orando pela Bruna, né? E aí ela conseguiu, né, convencê-la de vir para o encontro. E no primeiro encontro dela aceitou a Jesus, e nesse ela veio para receber mais ainda. Essa aqui também é uma família. E eu quero contar a história de uma restauração num relacionamento de mãe com filhas. Eu vou dar oportunidade para a Rejane contar um capítulo da vida dela. Eu quero que vocês, assim, realmente honrem ao Senhor, porque não é fácil você vir à frente e compartilhar, às vezes, um momento ruim, difícil, mas, acima de tudo, ela pode testemunhar aqui, no momento difícil e ruim, Deus restaurou. E a família dela está aqui, as filhas delas estão aqui, né, crescendo nos caminhos do Pai. Amém. A paz do Senhor para os irmãos. Realmente, hoje eu tenho uma família restaurada, porque o Papai do Céu me deu a oportunidade e me mostrou que com as minhas forças eu não ia conseguir. Eu passei por um momento, uma fase na minha vida que foi muito difícil, e é difícil falar, porque eu fui rejeitada pelos meus pais, pela minha família. Eles me pisavam porque eu fui abandonada pelo pai das minhas filhas. Então, eu passei por uma luta muito grande para criar elas. Eu fui pai e mãe delas ao mesmo tempo. E precisei sair muito cedo para trabalhar. E deixei elas na mão dos outros para criar. Quando Deus botou uma menina na minha vida. Aí eu resolvi dar o melhor para minhas filhas. E eu busquei com a força dos meus braços. Falei, eu vou dar o melhor para elas. Tudo de bom, de marca, eu vou comprar para minhas filhas. Tudo de melhor para elas comer, eu vou comprar. Então, foi quando eu consegui um serviço no Hospital Santa Maria. E eu comecei a trabalhar. E eu tinha uma noite para ir em casa. E eu trabalhava de manhã no meu plantão. E à noite eu pegava outro serviço. E no outro dia eu pegava mais outro serviço. Eu só ia à noite para casa. Tudo isso para poder dar o melhor para elas, para mostrar para os meus familiares que eu podia. Foi quando um belo dia eu cheguei em casa e a diretora tinha me ligado, falou que a Késia estava ruim na escola. Aí eu fui dar uma correção nela. Mas uma correção assim como pai e mãe vai dar nos seus filhos. Peguei nos bracinhos dela, dei uma sacudida nela e falei, você vai estudar, porque eu não estou trabalhando para minha filha virar uma vagabunda. E briguei muito com ela, só que ficou a marca dos meus dedos no braço dela. No outro dia ela foi para a escola, a diretora me denunciou. Fui trabalhar, nesse dia eu não fui para casa, só fui para casa no dia seguinte. Cheguei em casa, estava muito cansada, tomei um banho e fui deitar. Falei com elas, olha gente, a mãe vai descansar, daqui a pouco eu levanto para fazer almoço. E botei roupa de dormir, daqui a pouco eu escutei uma delas gritando. Quando eu fui ver, a Késia já estava dentro do carro de um conselheiro tutelar. O cara chegou lá em casa e eu, no meu desespero, com roupa de dormir, enfiei para dentro do carro. Ele levou a Késia e a Jéssica, e a Kathleen estava na escola. E eu fui lutar com as forças do meu braço. Esqueci totalmente de Deus. Esqueci de Deus na minha vida. Eu excluí Deus da minha vida, porque eu não queria Deus. Mesmo sendo conhecedora da palavra, eu excluí Deus totalmente.
aquele conselheiro ter batido na minha porta e levado minhas filhas. Aí depois foram lá na escola e pegaram a Keila, a minha mais velha. E mesmo assim eu não cedi para Deus. Eu falei, eu vou lutar. Arrumei maior confusão dentro da delegacia e foi aquela confusão toda. Minha irmã participava dessa igreja, que é a minha irmã Rosilene. E ela falou para mim, eu falei, Rosilene, não tem dinheiro que pague tirar minhas filhas de lá. Porque eles falaram, porque eu tentei discutir com o policial. Ele falou assim, mesmo que você pagar, suas filhas vai ficar lá. Aí a Rosilene foi arrumar um advogado, que era daqui, o Dr. Robson. E eu e o maninho corremos atrás de tudo quanto é advogado. Ninguém queria pegar a minha causa. Eu falei, aí que eu me rendi ao Senhor. Que eu fui à cruz. Falei, Senhor, se o Senhor mudar o quadro da história da minha vida, eu vou levar minhas filhas para te servir. Foi quando eu fui no consultório do Dr. Robson. E ele falou que era da Igreja da Paz, que na época era a Gênesis. E ele falou para mim, eu não vou te cobrar um tostão, mas uma coisa eu vou te cobrar. Eu quero ver suas filhas na presença de Deus. Aí eu falei, eu vou cumprir. Você pode ter certeza que eu vou cumprir isso. Aí ele falou assim, te dou o prazo, mais ou menos de uma semana eu vou tirar suas filhas do abrigo. Mas eu sofri demais com essas meninas no abrigo. Tanto eu como elas. E o maninho também. Fomos acusados de coisa que não aconteceu, que não rolou. Mas elas ficaram uma semana no abrigo. Depois ele tirou elas do abrigo e elas foram morar com a minha mãe no sítio. Foram 3 meses de sofrimento. Mas era um sofrimento enorme. Uma mãe ter que deixar seu filho num abrigo e olhar o rostinho delas. A Jéssica tinha na faixa de 6 para 7 anos. Mas Deus me deu a vitória. E eu falei, Senhor, eu vou me render à cruz. E hoje eu não medo esforço de trazer minhas filhas para a casa do Senhor. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Fica aí que nós vamos orar por vocês. É muito lindo ver o esforço dessa mãe, trazendo as filhas segunda-feira para participar do Ministério de Dança. Eles moram lá no Jardim Belmonte. É muito lindo ver elas saindo do trabalho, trazendo as meninas para vir participar na célula aqui no São Luís. As 3 filhas dela na célula aqui. E também pagando um preço. Não, elas vão estar no encontro. Então, aí as 3 com as camisas, né? E nesse período do encontro, Deus também tratou toda essa história, né? Vou pedir para o pastor Sérgio que ore por essa família e depois ele dá continuidade. Glória a Deus. Isso é um milagre, né, irmãos? Fala a verdade, Jesus é lindo, cheiroso e maravilhoso. Aleluia, Pai. Muito obrigado, Senhor. Palavras que eu tenho para te dizer acerca dessa família é gratidão, Senhor. Por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda está fazendo, Senhor, na vida deles, Pai. Pai, em nome de Jesus eu chego diante da Tua presença e te peço, Senhor, porque eu tenho certeza que essas meninas já estão marcando a sua geração. Que essas meninas, Senhor amado, já estão sendo um impacto, Senhor amado, nesse tempo, Senhor. Eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor tem colocado elas num ministério profético e que pessoas vão ser, Senhor amado, curadas, restauradas, Senhor, através dessa família, Deus. Pai, eu te agradeço pela vida deles. E na autoridade que há no Teu santo e poderoso nome, nós abençoamos essa família e nós declaramos toda sorte de bênção, Senhor amado, em nome de Jesus, e muitas conquistas daqui para frente, Pai. E assim nós te agradecemos, te louvamos e te bendizemos. Amém. Aleluia. Só que ainda está me devendo frango caipira. Esse ano sai. Aleluia. Tem depois mais um discípulo meu, mas daqui a pouco, segura aí, filhão. Aleluia. Amém, queridos? Isso é restauração, né? De uma casa, de uma família. Deus é especialista em fazer isso, né? Ele fez isso na minha vida.
É como eu já falei para alguns de vocês, né? Muitas pessoas na minha cidade falaram bem assim, ó, esse vai preso, ou vai dar uma overdose nele, ou vão matar. Matar tentaram um monte de vezes, só que graças a Deus Jesus me guardou. Mas eu creio que Jesus olhava e falou assim, cara, você está dando muito trabalho, mas vai chegar uma hora que você vai dar trabalho para o inferno. Você não vai destruir vidas, você vai restaurar vidas. E às vezes, amado, muitos de vocês, eu não meço esforço para ir atrás de um drogado, para ir levar um na casa de recuperação. Esses dias atrás, até o pastor falou, você está muito cansado. Eu cheguei de uma viagem e só deixei as coisas em casa e saí daqui meia-noite, cheguei em Minas 1 e pouco da manhã e fui chegar em casa às 4 horas da manhã. Porque uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Uma vida é muito preciosa para a gente abrir mão dela. Restauração. Restaurar pessoas. Nós somos chamados para restaurar pessoas. A palavra de Deus diz assim, 2 Crônicas 34, tinha Josias 8 anos, quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar dele, nem para a direita e nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar a Deus, o Deus de Davi, seu pai. E num 10º ano, começou a purificar, ajudar em Jerusalém, dos altos e dos bosques, e das imagens de esculturas e de fundição. E derribaram perante ele os altares de Balaíns, e cortou as imagens do sol que estava acima dele, e os bosques e as imagens de escultura de fundição quebrou e reduziu a pó, e aspergiu sobre as sepulturas do que lhes tinha sacrificado, e os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares, e purificou a Judá e a Jerusalém. Aleluia. Amados, um jovem de 8, uma criança, e depois um jovem de 16 anos de idade. Com 16 anos de idade, ele começou a se posicionar. Ele vinha orando, mas com 16 anos ele começou a dar os decretos, os editos. Ele começou a fazer restauração daquela nação para trazer de volta a presença de Deus. Quando a gente fala de idolatria, idolatria é tudo aquilo que você coloca acima de Deus. Tudo aquilo que você se importa mais do que o Senhor. E às vezes nós somos idólatras. Que isso, pastor? É verdade, às vezes nós somos idólatras. O pastor hoje colocou uma devocional sobre acerca do dinheiro. E às vezes nós deixamos o dinheiro nos dominar. Nós idolatramos ele. Às vezes nós idolatramos a rede social. Nós passamos mais tempo na rede social do que com Deus. Pastor, é pecado rede social? Não, não é pecado. Mas às vezes nós valorizamos mais. Às vezes nós valorizamos mais uma pessoa do que a Deus. Às vezes nós valorizamos mais um namorado do que a Deus.
Se o namorado dizer assim, olha, você não vai na igreja, eu quero sair para tal lugar, você se dobra e fala assim, então vamos. Você está idolatrando ele. Você está colocando ele como mais importante do que Deus. E você não tem coragem de fazer como Josias, derrubar ele e falar assim, não, Deus é mais importante na minha vida do que você. E começar a derrubar os altares. Derrubar. Josias, ele começou a buscar ao Senhor. Ele começou a buscar a Deus, a buscar a palavra de Deus. Ele começou a se posicionar diante daquela nação. E eu quero fazer uma pergunta para você muito séria. Como você tem se posicionado diante do Senhor? Diante de Deus? Não, pastor, eu aceitei Jesus. Eu aceitei Jesus, eu entreguei minha vida para Jesus, eu sou batizado, eu tomo santa ceia, eu dou o dízimo, eu dou oferta de primícia, tudo que precisa eu estou ali. Eu não estou dizendo isso, isso é bom, mas eu quero saber como você tem se posicionado debaixo de um propósito que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Como que você tem respondido o legado do Senhor tem transferido para você? Que resposta que você tem dado? Você encontra tempo para tudo. Você encontra tempo para os aniversários. Você encontra tempo para os compromissos. Você encontra tempo para as praias. Você encontra tempo para tudo. Mas como você tem gastado o teu tempo com o Senhor? Porque ele diz assim que Josias começou a buscar ao Senhor. Ele começou a buscar ao Senhor. Ele começou a conhecer a Deus, não só de ouvir falar, ele começou a pesquisar acerca de homens de Deus, mas ele falou, eu preciso ter a minha experiência com Deus, eu preciso buscar ao Senhor, eu preciso buscar a Deus, eu preciso conhecer a Deus. E ele começou a buscar ao Senhor, e ele começou a conhecer o Senhor. Aí você vê que a palavra de Deus diz que ele não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Ele permaneceu firme em cima de um propósito. A primeira coisa que Josias fez, buscou o Senhor para conhecê-lo. A segunda coisa que Josias fez, purifica a terra. Como assim? O que ele fez? Todos os reis, teve histórias de muitos reis de Israel que fizeram, sabe, que foram homens de Deus, mas nenhum deles tiveram coragem, quando o povo de Israel se voltava a adorar outros deuses, nenhum deles teve coragem de derrubar os altares. Josias, de dentre de todos esses reis, foi o único que teve coragem. Derruba os altares e vamos reconstruir o templo de adoração ao Senhor. 16 anos, derruba, coloca tudo a pó. O único Deus dessa nação é o Todo-Poderoso. Vamos restituir o templo. Irmãos, o templo estava destruído, aquele templo bonito que Salomão fez. Aquele templo que Salomão edificou. As paredes estavam queimadas. O altar estava derribado de adoração ao Senhor. E a Bíblia diz que os pedreiros começaram a restituir, construir. E de repente eles acham o livro da lei. E aquele homem começa, e ele acompanhando tudo de perto. E aquele homem começa a ler, na hora que ele começa a ler, os estudiosos dizem que quando ele começa a ler o primeiro capítulo, Josias se joga no chão, rasga as vestes,
de sinal de humilhação, dizendo: eu preciso me render a essa palavra. Eu preciso me render a essa palavra. Eu preciso dar ouvido a esta palavra. Eu preciso viver essa palavra. E ele rasga as vestes e se rende. Repurificação. Aí eu faço uma pergunta para você. Esse menino restituiu a presença, ele trouxe de volta, com a sua atitude, a presença de Deus, aquele povo. Nós temos ouvido tantas palavras. Nós temos ouvido tantas palavras. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. A gente não pode reclamar de palavra aqui nessa igreja. Que nós temos comida de sobra, banquete. Mas que resposta que você tem dado à palavra que você tem recebido? Como que você tem respondido? E sabe como ele respondeu? Com temor e tremor. Quando a pessoa rasga as vestes e diz assim: eu me rendo. Eu me rendo à tua palavra. Eu me rendo. Então, ele começou a purificação, começou a derrubar as imagens. E como eu falei, idolatria é tudo aquilo que você coloca acima. Tudo aquilo que você coloca no lugar aonde é para Deus estar. E às vezes nós arrumamos tantos compromissos para não estar na célula. Nós arrumamos tanto compromisso para não ir para o discipulado. Nós arrumamos tão compromisso para não abrir a minha casa para uma célula. Não, eu não tenho condição. Nós arrumamos tanto compromisso. E saber que Deus é o provedor de todas as coisas. Você está aqui por causa de Deus. Você nasceu por causa de Deus. Você está vivo por causa de Deus. Tudo que você tem é por causa de Deus. É Ele que te deu. Se você tem um carro bom, foi Ele que te deu. Se você tem uma casa boa, foi Ele que te deu. Se você tem uma esposa bonitona, foi Ele que te deu. Se você tem um maridão chique, cheiroso, é Ele que te deu. É, pastor, não é cheiroso sim, é bonitão. Você tem uma esposa, Ele te deu. Esses filhos lindos que você tem, foi Ele que te deu. Esses dias eu vi a Raila testemunhando dos filhos dela. Meus filhos é presente de Deus. Foi Deus mesmo que deu. Foi Deus que deu para você. E aí, amado, na hora que Deus fala assim: eu quero contar com você. Aí você fala: não, agora eu não tenho tempo. Nós precisamos restaurar esse altar. Porque Deus nos chamou, irmãos, para nós sermos uma pessoa que marca a nossa geração e adoradores por excelência. Deus nos chamou para marcar um tempo como esse menino. A vida do rei Josias impactou a minha vida. Que às vezes a gente pensa assim, que a gente, eu não tenho capacidade. Sabe quando eu comecei a ler isso aqui? Que eu estava orando e eu comecei a dizer essas coisas: Senhor, eu me sinto tão pequeno. Esses dias atrás a pastora falou isso comigo, falou assim: trabalhe isso, você não é assim. E eu comecei a orar a Deus, e comecei a orar e ler a palavra, e comecei a ler essa passagem, e Deus começou a ministrar no meu coração. Ele falou assim: se eu usei um menino de 8 anos de idade, que nasceu numa família totalmente sem princípio algum, e pude mudar a história dele, e através dele mudar a história de uma nação, eu posso fazer isso com você, meu filho. Deus está dizendo para mim e para você: eu posso fazer isso com você. Eu posso mudar a tua família através de você.
Eu posso mudar o teu bairro através de você. Eu posso mudar a tua cidade através de você. Eu posso mudar a empresa que você trabalha através de você. É o que Josias fez. Buscar ao Senhor e ler o livro da lei. Que Ele vai começar a te usar. Que Ele vai começar a te usar para influenciar pessoas. Ele repara o templo. Ele restaura o templo. Eu vejo a gente colocando às vezes muitas desculpas. Eu me incluo nisso, amado. Eu me incluo nisso. Às vezes, quantas pessoas estão padecendo, morrendo, e eu estou na minha casa, ou Deus coloca essas pessoas na minha frente, e às vezes eu não tenho coragem de dizer nada para marcar aquela pessoa. Restaurar aquela vida. Restaurar a história daquela pessoa. Saber que ela pode ser um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Não tem ninguém perdido. O que tem são pessoas que não se posicionam ainda para restaurar os perdidos. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos posicionar. Após haver purificado a terra, com 26 anos, foi um tempo, Josias manda consertar e reparar a casa do Senhor. No verso 8, olha o que diz. E no ano 18º do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Assalias, e a Manasseias, maioral da cidade, e a Joá, filho de Joacás, registrador, para repararem a casa do Senhor, seu Deus. Hoje, o que é a casa de Deus? É essa estrutura? Eu sou casa de Deus. Você é casa de Deus. E nós precisamos restaurar a casa de Deus. Pastor, mas como? Se santificando, buscando, se submetendo, obedecendo, entendendo, compreendendo, não questionando, não reclamando e prosseguindo no alvo que nos foi confiado. Jesus nos deu um plano perfeito de como nós temos que viver na terra. Que deu um plano perfeito. O projeto de Jesus para nós é perfeito, amados. É perfeito. O projeto que Ele nos deu para como andar nessa terra é perfeito. Se nós andarmos como Ele mandou a gente andar, em oração, adoração, santificação, obediência, submissão, nós vencemos todas as batalhas. Nós não somos envergonhados em nenhum momento. Nós podemos passar por tribulações e por luta, mas se nós estivermos andando debaixo desses princípios, Ele nos garante a vitória em todas as esferas. Em todas. Casamento, filho, emprego, crise. É no meio da crise que se manifesta a glória e a presença de Deus. Quem anda com Deus anda debaixo de milagre nessa crise. Eu tenho ouvido algumas pessoas falar, pastor, tá? Todo mundo está falando de crise, mas eu não tenho experimentado dela. Eu falei, glória a Jesus. Mas eu tenho buscado o Senhor. Eu tenho ido para o monte. Eu tenho buscado o Senhor. Está aqui o nosso irmão Lueni. Ficou 6 meses lá, se enchendo do Espírito Santo. E agora não tem emprego em lugar nenhum. Ninguém está pegando ninguém. Ele está empregado. Mas você chega lá no monte,
4h50 da manhã, tá ele todo encapuçado, subindo um monte sozinho. Eu falei, quem é esse aí? Eu indo, e ele vindo de a pé, irmãos. Não era de bicicleta, a pé. 4h50 da manhã, subindo o monte da oração. E aí Deus abriu a porta para ele. Registrado. Isso é o que? Ele resolveu andar como o Senhor o orientou. Terceira coisa, ele começa a reparar o templo. Após haver purificado a terra com 26 anos, Josias manda consertar, reparar a casa do Senhor. A Bíblia nos diz em 1 Pedro 2:5: vós também, como pedras vivas, são edificados casa espiritual. Nós somos a casa do Senhor. Nós somos sacerdócio santo. Nós somos povo adquirido. Nós somos nação eleita. Nós somos propriedade peculiar de Deus. Um povo querido, amado pelo Senhor. Ele pagou um alto preço por mim e por você. E te construiu povo adquirido. Sabe o que quer dizer? Um povo, propriedade peculiar. Quer dizer, propriedade particular. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim: você é propriedade particular de Jesus. Você é propriedade particular dele. E ele tem ciúmes de você. Aleluia. Quarta coisa, Josias, ele tem um encontro com a palavra. No verso 18, como relatei, ele tem um encontro com a palavra. E quando ele tem um encontro com a palavra, irmãos, eu quero dizer uma coisa aqui. Quem tem um encontro com a palavra não precisa de... Da minha adoração.